dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast O Novo Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa que é uma fonte de insights, eu também faço parte da Arbitragens, que é uma câmara de arbitragem 100% digital, acessível e com a missão de aumentar o acesso à justiça a todos os brasileiros. Caso você tenha interesse em saber mais sobre esse trabalho, visite o nosso site. E claro, aquele lembrete super importante. Não deixe de se inscrever no nosso podcast, avaliar, deixar seus comentários, sugestões e compartilhar nosso material com quem você acredita que vai gostar de ter um pouco desses insights. Agora vamos ao que interessa, que é a nossa convidada. Ela nasceu em Belo Horizonte, mas viveu a infância e parte da adolescência em uma fazenda localizada na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Foi lá que ela cursou os primeiros anos de sua formação em uma escola rural. Depois disso, frequentou escolas públicas na cidade de Lajinha. Já no ensino médio, voltou para a capital e se formou em Direito pela Faculdade Milton Campos no começo dos anos 80. Sua carreira jurídica teve início na advocacia, quando resolveu então dedicar-se aos estudos para o concurso da magistratura. Ela vendeu um Fusca, que era o seu carro na época, para pagar os livros e as inscrições para as provas. O resultado foi o melhor possível, a aprovação no concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 1990. Passou pelas comarcas de São Francisco, Montes Claros e Belo Horizonte. Em 2014, foi promovida ao cargo de desembargadora do TJMG. Atualmente, faz parte da 9ª Câmara Criminal Especializada, responsável por julgar crimes relativos à violência doméstica e familiar, violência de gênero, atos infracionais e questões relativas à execução penal definitiva. Com esse currículo gigantesco, ela também ocupa o cargo de vice-corregedora geral de Justiça. Seja bem-vinda, desembargadora Karen Liliane de Lima, Emerick e Mendonça. Muito, um prazer, Luísa, estar aqui hoje, poder conversar um pouco sobre essas questões de gênero que me são tão caras, né? Eu falo que é a menina dos meus olhos. Então, uma alegria muito grande, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, a gente que está, assim, lisonjeado com a presença da senhora. Então, vamos lá. A senhora é reconhecida por seus colegas como um ícone na busca pelos direitos das mulheres. Exemplo disso é que atualmente é a presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Então, dito isso, quais têm sido os principais desafios para as mulheres chegarem ao sucesso na carreira jurídica? Olha, existem 3 coisas que eu acho muito importantes: o reconhecimento, o respeito e a sororidade. Porque o ingresso, o acesso à carreira jurídica, ela é igual para homens e mulheres. Você vai fazer a mesma faculdade, você vai fazer o mesmo concurso. O problema é no decorrer da carreira, que são a ocupação nos cargos de poder. E aí a gente tem muita dificuldade, até porque a mulher tem muitos afazeres diferentes da profissão. Então isso dificulta um pouco essa sororidade. E coisa que os homens fazem com muita facilidade. O homem ele resolve tudo num futebol, num boteco, numa conversa informal. Então, eu acho que o grande desafio é isso, são as múltiplas tarefas que a mulher tem e a dificuldade, depois que ela ingressa numa profissão, é chegar, de fato, num cargo de poder. Mas, para isso, a gente precisa ter, tanto dos homens quanto das mulheres, esses 3 itens que seria o respeito, o reconhecimento e a sororidade. E na sua vivência diária, né, enquanto desembargadora, vendo as colegas de profissão, tanto juízes, quanto mesmo colegas advogadas e promotoras, dos anos 80/90 para cá, a senhora vê que houve uma mudança, uma melhoria? Claro, que tem muita coisa para fazer, isso a gente sabe, mas houve uma mudança? Porque na minha visão, enquanto eu nasci na década de 90, e muita coisa que não era falada na minha adolescência, hoje já é absurdo você falar, igual lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é fazer isso e aquilo. A minha geração já cresceu assim, olha, seu lugar é onde você quer estar. E essa geração que está vindo agora, que nasceu depois dos anos 2000, muito mais. Mas como que a senhora vê essa mudança, né? E se houve essa mudança? Não, de fato houve. A exemplo aqui do Tribunal de Justiça, falar um pouco da minha casa, né? A primeira desembargadora a tomar posse no tribunal nessa qualidade foi a desembargadora Branca Renó nos anos 80. Então, quando a gente pensa nisso, que a primeira desembargadora de Minas Gerais tomou posse nos anos 80, a gente vê assim, foi ontem. Né? Foi há muito pouco tempo. E naquela oportunidade, não havia sequer banheiro feminino na sala dos desembargadores. Então, desde então, é muito recente essas mudanças, mas a gente percebe, sim, hoje nós somos
em torno de 30 mulheres, ocupamos 20% do número de desembargadoras no Tribunal de Justiça, e isso vem crescendo. Então, nós temos muito que reverenciar as mulheres do passado, que abriram caminho para nós, aqui eu cito a desembargadora Jane Silva, e tantas outras, né, a desembargadora Márcia Milanês, que abriram caminho para que a gente pudesse hoje estar aqui ocupando os cargos, né, e, inclusive cargos de poder, que ainda é devagar. Hoje a nossa diretoria é composta por 6 pessoas e somente uma mulher desembargadora. Os outros 5 são homens desembargadores extremamente competentes, mas a gente percebe que ainda existe uma dificuldade quando a gente fala no desenvolvimento da carreira para alcançar os cargos de poder. Mas a evolução está presente e a gente vê com muito bons olhos esse crescimento. Que bom, torcendo para que cada vez mais gerações isso seja mais falado. E nessa linha, no ano passado, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, deu uma declaração, digamos assim, polêmica. Ele afirmou que a igualdade de gênero está, entre, abre aspas, a 300 anos de distância de ser conseguida. Fecha aspas. Além disso, ele lamentou que todo o progresso em busca desse objetivo está desaparecendo diante dos nossos olhos. Só para exemplificar, ele citou as altas taxas de mortalidade materna, as meninas que são forçadas a um casamento precoce e aquelas que são sequestradas e agredidas por frequentar a escola. Tudo isso como prova de que a esperança em alcançar a igualdade de gênero é algo cada vez mais distante. Dito isso, a senhora se tornou referência, como a gente já comentou, em direitos das mulheres. Como que a senhora avalia essa declaração dele? A gente está realmente indo num caminho inverso? Olha, eu me lembro perfeitamente, eu estava indo para Manhuaçu quando foi lançada essa pesquisa, esse dado, né, do secretário da ONU. E eu até assustei, porque até então a minha pesquisa era de em torno de 130 anos para buscar essa tão sonhada igualdade, quando então no caminho eu leio essa mensagem. E eu fiquei até muito assustada de pensar essa possibilidade. Olha, eu acho assim, que nós estamos avançando. Com certeza, eu acredito muito que a gente não vai chegar a 300 anos, assim. Claro que existem países como o Afeganistão que fazem muito isso que foi citado, a questão das meninas que não podem frequentar uma escola, que são obrigadas a casar muito nova, né, que sofrem lesão, inclusive, nas suas partes íntimas, né, para poder ter essa dificuldade de relacionamento, de ser obrigada a fazer o que não gostariam. Então, assim, a questão é muito cultural. Se a gente olhar para o mundo, existe esse lado que ainda está caminhando a passos muito lentos. Eu acho que aqui, falando da nossa realidade aqui no Brasil, nós estamos caminhando. E acho que evoluindo mais, então eu acredito firmemente que a gente possa alcançar essa tão sonhada igualdade em menos tempo, não vamos chegar a 300 anos. O que eu falo sempre, que eu acho que é de fundamental importância para essa mudança de mentalidade, para essa mudança de cultura? A educação. Somente através da educação de meninos e meninas que a gente vai poder mudar isso. Porque é muito comum que, por exemplo, uma mulher que cresce num ambiente de violência, ela possa naturalizar aquela violência. E o homem que pratica violência, ele vai repetir, o filho vai repetir aquela violência. Então, nós temos que quebrar isso, né? De perceber que nós podemos romper com esse ciclo de violência através da educação. E isso começar na base, desde as crianças, os adolescentes, porque é a forma que a gente vai ter de buscar essa igualdade mais rapidamente. É muito engraçado. A senhora fica à frente de uma câmara muito delicada, né? Um assunto de se tratar, que é essa questão da violência contra a mulher. Uma dúvida que me surge. As mulheres. São vários tipos de violência que a mulher pode sofrer. Não somente a agressão física por si só. A gente tem violência moral, a gente tem violência sexual. E a gente tem uma violência que eu acho que todas as violências são graves, mas a de cunho patrimonial, ela é uma violência muito séria. Principalmente porque nós vemos a gente vem de uma cultura aqui no Brasil. Por exemplo, a minha avó teve essa criação de que ela ficava em casa cuidando dos filhos e o meu avô era o responsável por trabalhar. Provedor. Isso, ele era o provedor e ela também
de certa forma, era uma propriedade dele. Ela deveria fazer tudo aquilo. Ele tomava conta do dinheiro e se ele, tudo que ele quisesse, ela deveria fornecer a ele. Hoje a gente vive em outros tempos, mas ainda acontece. Dito isso, né, a minha dúvida é, a senhora aí, enquanto, nesses casos que a senhora julga e analisa, as mulheres ainda, às vezes, mesmo sofrendo algum tipo de abuso do seu parceiro, do seu marido, elas ainda não sabem de tudo que elas estão sofrendo? Não. Como você falou, nós temos elencados na Lei Maria da Penha 5 tipos de violência, né? Que é a sexual, a moral, a psicológica, a física e a patrimonial. Então, muitas vezes é muito difícil para a mulher, e vou te contar, até para o homem também, identificar qualquer violência que não seja física. Porque para a mulher ou para o homem, ele só pratica violência se for física. Se não for física, ele não praticou. Então, a mulher às vezes naturaliza essa violência, aquilo que eu falei, né? Quando ela vê a mãe que sofreu e passou a vida sofrendo. Então, ela naturaliza uma violência patrimonial, o homem que determina todas as contas da casa, o homem que obriga, por exemplo, ainda que ela trabalhe, que todo o dinheiro seja passado para ele. Várias formas que possam caracterizar essa violência. Então, às vezes, ela não percebe. A violência psicológica, então, é a mais difícil de ser percebida. Hoje, assim, recentemente, ela até virou um crime tipificado, né, na legislação penal como uma violência que acarreta uma pena, que tem uma punição. Porque antes, não. Ela entrava, mas não existia a capitulação enquanto crime. Então, hoje a gente percebe isso. O que é mais difícil? É a mulher movimentar para sair desse ciclo de violência. As pesquisas indicam que normalmente uma mulher em situação de violência doméstica, ela leva até 10 anos para perceber que está sofrendo uma violência e para fazer esse movimento de saída, de denunciar o agressor, de buscar medida protetiva. Mas é muito importante que isso aconteça. É muito importante que ela tenha o apoio da família, o apoio de amigos, o apoio de pessoas próximas, porque a violência doméstica, ela está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Ela não está lá na casa de não sei quem, lá longe, na periferia. Claro que lá tem muita também, mas perto da gente também tem muita, porque ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, então ela está em todo lugar. Então é muito importante que a mulher esteja atenta a isso para poder tentar romper com esse ciclo de violência, mas para isso ela tem que ter apoio, tanto da família quanto de amigos e de pessoas próximas. E é aquela coisa, uma violência, ela nunca vai começar com eu chegando aqui e espancando você. Nunca. No empurrão, às vezes num aperto esquisito ali. E a gente, igual, né, eu, assim, né, eu não vejo assim, mas o que eu quero dizer é, às vezes num bar você vê um namorado que trata a namorada com uma certa rispidez. Claro, ele não grosseria. faz uma grosseria. E aí, às vezes, empurra ou faz alguma coisa. Ah, que é isso? Não fez nada ali, não. Ele não fez ali na nossa frente. Você sabe o que está acontecendo em casa? Eu idealizo um iceberg. E na ponta do iceberg tem tudo isso. Tem o micromachismo, que é uma forma mínima, despercebida de violência. Tem a violência moral, a violência psicológica, aquela violência que às vezes a gente acha que é normal e as pessoas tendem a naturalizar muito. Ah, não, gente, isso é briguinha, besta, isso vai passar, entendeu? Então aquilo vai crescendo de uma maneira que depois chega no cume, que é a lesão corporal e o feminicídio, que é a pior, né, de todas as violências. Então a gente não pode desprezar atos que são de violência. A gente tem que estar atento. E muitas vezes a gente deixa pra lá, fala assim, não, deixa pra lá, é assim mesmo, homem é assim mesmo. Não é não. Existem homens muito bons, os assim mesmo são os agressores, o que não são todos os homens, claro. E a gente quer os homens junto com a gente. Então eu falo que eu sou uma feminista que quer os homens comigo, de mãos dadas nessa luta, porque é muito importante ter a participação do homem nessa luta contra, né, contra a violência contra a mulher, porque se não for todo mundo junto, fica muito mais difícil. Então é muito importante essa participação. E a gente não menosprezar aquilo que a mulher está trazendo, sabe? Ela te procura, você não menosprezar, falar assim, larga de ser besta, você está de mimimi. Não é. Não é só quem passa por isso, só quem passa, que sabe a dor que sente e a proporção que aquilo tem na sua vida. E a mulher, muitas vezes, ela mantém aquela relação de violência
por vários motivos, e é muito fácil a gente falar, eu não vou ajudar mais não, que ela apanha todo dia, ela é mulher de malandra, adora apanhar, não é. Existe questão financeira, existe a questão dos filhos, existe a vergonha, a dificuldade da família, existem inúmeros fatores que mantêm a mulher nessa relação violenta. Então, a gente jamais pode falar isso. Ela é mulher, não existe mulher de malandro, ninguém gosta de apanhar. E quando eu falo apanhar, é todos os tipos de violência. Eu falo que homem não gosta de apanhar, mulher também não. Sabe? Ninguém gosta. Então, nós temos que romper com esse ciclo de violência. E aí vem as políticas públicas que têm que trabalhar para isso também. A gente tem, inclusive, uma questão de uma certa dependência emocional por não saber reconhecer. É o que a gente estava falando agora há pouco. Eu não consigo, como eu fui criada num ambiente no qual isso é normal, eu não consigo enxergar isso de forma diferente. Então, exato. Chegar em casa e me dar um tapa na cara porque eu esqueci de esfregar a cueca dele direito, é até estranho falar umas coisas dessas, né? Tipo, é tão ultrapassado, mas é uma coisa real. Tudo bem ele chegar e me dar um tapa na cara, deixa ele. Ou então, uma coisa que eu detesto, mas é o famoso, em briga de marido e mulher, não se mete. Sim, gente. Não, e eu falo muito que isso já era, né? Mulher de malandro, então, tem muitos mitos, muitas falas, né? Que a gente usa. E essa é uma delas, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu falei que isso já está mais do que ultrapassado. Agora, eu faço um alerta, porque às vezes as pessoas falam, mas se eu meter a colher, eu posso sofrer alguma represália? Eu falei, olha, você tem que meter a colher sim, de uma maneira que você proteja a sua segurança. É chamar a polícia, é não colocar a cara, porque se ele tá batendo na mulher, ele pode bater em você também, mesmo, né? Então, assim, meter a colher, mas com segurança, para sua autossegurança. Eu acho que isso é muito importante, né? Para não correr risco. Também tem muitas formas de ajudar, né? Encaminhando, ajudando essa mulher a procurar uma delegacia, chamando a polícia, né? O 190. Mesmo sem crise, mas ela estiver reclamando, você dá o ombro, dá o ouvido. Então, tem muitas formas da gente ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência. Uma coisa, e a senhora me corrija se eu estiver errada, hoje em dia, se eu denunciar o meu companheiro por violência doméstica, eu não posso mais, digamos, entre muitas aspas, recorrer dessa decisão, né? Então, assim, eu denunciei meu companheiro por violência doméstica, eu não posso ir lá na delegacia e falar assim, olha, não quero voltar atrás, né? Existem alguns crimes que dependem de representação. Aí, se ele praticou aquele crime e ele depende de representação, ele só vai ser processado se você manifestar expressamente, até por escrito, que quer o processo. Existem outros crimes, como, por exemplo, a lesão corporal, que é hoje uma ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Significa que se você apanhou de alguma maneira, ficou alguma lesão, e você comprovar e for na justiça, acabou. Não volta atrás. Mesmo se você, antigamente, falava muito assim, eu vou pedir para tirar a queixa. Né? Não se usa isso, mas era comum essa expressão. Ele me bateu, mas eu vou lá tirar a queixa. Se ele te bateu, você denunciou, não tira a queixa mais. Mas aí a gente reconciliou. Ele vai responder pelo processo criminal, porque é muito fácil, né? Ele bater, ele cometeu um crime dentro da violência de gênero, depois reconcilia e fica por isso mesmo. Eu não aceito aqui no meu gabinete isso, não. Inclusive, a gente tem muito processo, hoje até a gente discutiu 2 casos dessa natureza, que depois que eles reconciliaram, aí pede-se o arquivamento do processo. Isso, para mim, não cabe, né? Ou a absolvição dele. Mas ele cometeu um crime, ele tem que ser responsabilizado por isso, porque senão vira aquilo que a gente falou, um ciclo. Aí faz de novo, reconcilia de novo, não é processado, né? Então, e eu queria falar uma coisa, Luísa, que eu acho muito importante a respeito das medidas protetivas. Porque hoje as medidas protetivas um dos maiores e grandes avanços da Lei Maria da Penha, que é considerada a 3ª melhor lei do mundo no que diz respeito à violência contra a mulher. E a medida protetiva, hoje, ela já está resolvido, batido o martelo, que ela é autônoma, ela não depende de processo principal, ela não tem prazo de validade, ela vai durar enquanto for necessário para a mulher vítima de violência. Pode ser feita uma reavaliação, ouvir essa mulher e ver se tem necessidade de continuar ou não.
Então, eu acho que foi um dos grandes avanços. E é bom que se diga que, embora a medida protetiva, aí a pessoa fala assim, mas a fulano tinha medida protetiva e sofreu um feminicídio, foi assassinada. É possível. Não tem como o Estado assegurar a vítima 100%. Pode ser que um ou outro caso, a vítima com medida protetiva sofra um feminicídio. Agora, existe pesquisa que 90% dos casos de feminicídio não tinham medida protetiva. Então, a medida protetiva protege sim, embora possa haver algum momento que ela que não vá conseguir proteger. A maioria dos casos das mulheres que têm medida protetiva, elas evita que elas sofram um mal maior. Então, é muito importante que as mulheres saibam disso. E uma dúvida, se eu tenho uma medida protetiva contra o meu antigo parceiro que me agredia, o que eu devo fazer? Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e daqui da minha casa eu consigo ver que ele está rondando a minha rua, o meu bairro, e os meus vizinhos já me falaram que, olha, ele está atrás de você, está com uma faca, está com um revólver, vai te matar. O que eu faço? Liga no 190 que ele vai ser preso por descumprimento de medida protetiva. Artigo 40 da Lei Maria da Penha. É o único crime tipificado na Lei Maria da Penha. Porque Maria da Penha não tem crime. Os crimes são do Código Penal. Tanto que homem pode praticar contra a mulher e a mulher também pode praticar contra o homem. Os crimes são iguais para homem e mulher. A única penalidade que existe dentro da Lei Maria da Penha é o descumprimento de medida protetiva. Se ele tem medida protetiva de não se aproximar de você e aproximou por qualquer motivo, 190 e ele pode ser preso em flagrante por descumprimento da medida protetiva. E aí, no caso, ele ficaria preso? Ele responderia um processo? Ficaria preso, porque é um crime. Até ele responder por esse crime, ele ficaria preso. Ele pode entrar com habeas corpus, né, tentar a liberdade, aí cada caso vai ser analisado individualmente. Mas ele é preso por descumprimento e vai responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Esse dado que a senhora trouxe sobre o feminicídio, as medidas protetivas, é muito interessante, porque, infelizmente, às vezes a gente fica muito impressionada com que a mídia, porque tá vendo, olha, de medida protetiva é só um pedaço de papel, não sei o que, não sei o que lá. Não. Não é assim. Não é. Vamos ouvir alguém do judiciário falando que não é isso, para trazer mais segurança para as mulheres. Tudo bem, gente, a medida protetiva ela não é uma espada, não é um exército que vai estar ali te protegendo, mas ela é uma segurança, sim. Porque o agressor sabe que se ele descumprir, ele vai preso. Se ele descumprir, ele vai preso. Não tem... Antes ficava aquela discussão, mas isso é agora a lei. Se ele aproxima de uma vítima que ele tem ciência, que ele tem uma medida protetiva que não pode aproximar e aproximou, até mensagem, porque é muito comum a gente colocar, inclusive, não aproximar nem por rede social, nem por mensagem de WhatsApp, nem só fisicamente, não, de qualquer maneira. Ele aproximou, fez contato, às vezes a medida vai até a favor dos familiares, tem que ver como que essa medida foi concedida. Mas ele descobriu aquilo que está ali, não tem conversa, é cadeia. É prisão preventiva, até que é prisão em flagrante pelo descumprimento, que pode ser convertida em preventiva, até que se discuta o que aconteceu. Aí vem uma coisa que eu acho importante a gente falar. Existe, claro, o mau uso, em proporção mínima. Eu falo que no Brasil, segundo pesquisa da professora Alice Bianchini, no Brasil não existe uma pesquisa de quanto que as mulheres fazem o mau uso da Lei Maria da Penha, que mentem, que inventam, tal. Na Espanha, existe essa pesquisa, que é 0,4%. Aí vamos imaginar que as brasileiras mintam muito mais, inventem muito mais, 10 vezes mais. Então, nós vamos ter o quê? Um percentual de 4% de mulheres que fazem mau uso da Lei Maria da Penha. Ainda é muito pouco. Então, nós ficamos atentos aqui na Câmara para essa questão de mau uso, se ela está inventando, né? Mas, assim, normalmente a mulher, porque é difícil demais para ela procurar uma ajuda. Então, normalmente, quando ela procura, é porque, de fato, ela está precisando. E nós sempre estamos atentos a isso, o juiz na primeira instância e nós aqui na segunda instância, para avaliar isso e conceder essa medida dentro do caso, dentro das possibilidades, dentro da necessidade. A gente estava falando
falando sobre a Lei Maria da Penha, nesse último mês, o presidente Lula sancionou a Lei 14.994 de 2024, que amplia para até 40 anos a pena para o crime de feminicídio. E a maior pena prevista no Código Penal, né? A senhora acredita que isso pode significar um avanço juntamente com a Lei Maria da Penha, ou ainda há muito o que melhorar, né? Como que a senhora avalia essa parte legislativa? Primeiro eu sugiro que vocês sigam no Instagram uma promotora de justiça que chama Valéria Scaranci. Ela é ótima e ela inclusive traz esse dado, ela que traz essa pesquisa da proteção da medida protetiva, ela que traz para nós esse dado. E recentemente ela publicou um vídeo que eu acho muito importante e eu entendo como ela. Ela fala o seguinte, e eu acho também, que pena alta ela não vai resolver. Tudo bem, apenas não vai prevenir a violência. E sim políticas públicas, que é o que a Lei Maria da Penha traz, que são as políticas públicas, né? A Lei Maria da Penha não é uma lei que pune, é uma lei que busca essa questão da medida protetiva e as políticas públicas. Agora, é o seguinte, quando se pune adequadamente, o que essa lei manda o recado? Olha, existe uma punição, essa punição é severa e vai ser efetiva. Não é que a pena alta é a solução. A gente não acredita que pena alta é a solução. Mas precisa de ter uma punição efetiva para um crime de tamanha gravidade. É matar uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, tem que ter uma pena alta para essa questão. E quando existe essa punição efetiva, o que acontece? Incentiva outras mulheres a denunciarem. Porque ela tem dificuldade em denunciar, porque ela não acredita no sistema de justiça. Né? Às vezes ela denuncia e como as penas, não do feminicídio, mas de outros crimes que também aumentaram com essa nova lei, há uma possibilidade de prescrição. Então o sujeito acaba não sendo punido porque demora o processo por algum motivo e acaba prescrevendo, então não vai ter uma resposta do judiciário para aquela mulher. Então quando a pena é mais alta, diminui esse risco de prescrição. E aí incentiva mesmo as mulheres a buscar essa proteção, né, dentro da Lei Maria da Penha, dessa denúncia de buscar medida protetiva. E ela fala também que há 18 anos nós aguardamos políticas públicas e que não são ainda efetivas, que a Lei Maria da Penha tem 18 anos e as mulheres estão morrendo. Então, ou a gente, de fato, efetiva essas medidas protetivas para dar bloquear essa epidemia, porque né, a gente chama isso de epidemia contra a mulher, ou vão ter que punir severamente, com penas mais altas, para que as mulheres, para que os homens também se sintam intimidados de alguma forma de não cometer o crime, porque vai ter pena severa. Então, são as duas coisas, os dois lados. Então, a gente busca com essa lei isso, a efetivação das políticas públicas e um aumento dessas penas para que, de fato, seja visto pelo agressor como uma medida efetiva e para a vítima como uma medida que vai deixá-la mais tranquila e incentivar outras mulheres a denunciarem. É aquela máxima, se não há punição nenhuma, por que eu não vou fazer? Porque exatamente. Enquanto a nossa, isso não. Posso estar enganada, mas eu acho que Platão fala um pouco disso, que a própria moral do homem, do homem enquanto homo sapiens, tá? Não estou falando de mulher, não é questão de gênero. Que nós não fazemos as coisas moralmente erradas porque nós temos medo da consequência. Né? Então, exato. Se eu punida, eu posso fazer. Posso fazer, a pena taxa. E a gente vê muito isso aqui ainda, né? Agora eu acho que vai melhorar essa prescrição. Quando chega para nós que o crime ocorreu há muito tempo, demorou a tramitar na peristança, chega aqui, demora também. Aí quando você vai dar prescrito. Aí a mulher fica desacreditada. Imagina você sofrer uma lesão corporal, sofrer uma ameaça, e um sujeito não vai ser punido. Então, fica muito fácil para outros homens cometerem também crimes, né? Contravenções e ver que não vai ser punido. E é uma coisa muito importante, porque ontem eu tive aqui despachando com a advogada, e ela falou assim, doutora, meu cliente foi condenado, tem até sursi, que é o sobrestamento, né, da pena, até que
por 2 anos, se a pena é menor, né? Se a pena é pequena, ele pode ter o sursinho, cumpre pena, mas fica com essa pena suspensa por 2 anos, cumprindo determinados requisitos. Mas ele é empresário, tal, tal. Não tem jeito dele substituir essa pena por uma pena pecuniária? Eu falei, olha, doutor, há muito tempo, desde que crimes envolvendo a violência doméstica deixaram de ser processados na lei no âmbito do juizado especial, que acabou. Não existe possibilidade, porque antes eu batia na minha mulher, eu ia lá no juizado, fazia um acordo e dava uma cesta básica. Isso não existe mais. Não existe. Então, que isso fique bem claro. Não há a menor possibilidade de ser condenado e substituir essa pena por uma prestação pecuniária. Isso há muito também que já está decidido. Olha, opinião 100% minha aqui da Luísa, tá? Que audácia. Nossa, filha, minha esposa, toma aqui. Porque ele é empresário. Você tá comprando um saco de pancada, né? Não. E assim, recente ontem, eu falei, vai ver esse advogado, essa advogada não está acompanhando muitas mudanças legislativas, né? Porque isso há muito já não existe mais. Antigamente existia. Eu batia na minha mulher, ia lá, fazia um acordo e trocava numa cesta básica, numa instituição, entendeu? Então, isso acabou. Graças a Deus, isso não tem mais. Nossa, passou longe da noção. Misericórdia. Não, mas uma curiosidade agora. Essa questão dessa troca por uma prestação pecuniária, a senhora falou que há pouco tempo atrás existia, mas há pouco tempo... Pouco não, há muito tempo. Quando? Há muitos anos. Eu tenho que ver a lei de juizado especial, sei lá, digamos que tem aqui uns 8 anos. Não sei, há bastante tempo. Que já não cabe mais. Porque desde que... tem mais do que isso. Eu ingressei no tribunal em 2013. E então vai fazer 14 anos que eu estou aqui. E já não existia. Então tem muito mais do que isso, que já não é possível mais há mais de 15 anos, vamos dizer assim. Acho que desde a promulgação, né, praticamente, da Lei Maria da Penha, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, que é previsto, né, que não há possibilidade dessa substituição. Que bom, né? Que bom. Que bom. Porque, igual a senhora falou, a violência doméstica, ela não atinge só pessoas de baixa renda. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E não vê nada. A violência doméstica, ela não vê nenhum tipo de classe. Mas uma dúvida que eu fiquei porque a senhora né, é desembargadora, então a senhora atua na segunda instância. Quais que são os principais tipos de processo que vocês recebem aí na 9ª Câmara Criminal do TJ? Ameaça é muito comum. Lesão corporal também tem muito. Estupro de vulnerável também tem muito. E o feminicídio, né? Então, assim, e há muitos casos assim, de requinte de crueldade, sabe? E a gente fica pensando, como é que pode? E aqui também a gente tem recebido a Lei Riborel, que é crime praticado contra a criança, o ato infracional, que é o crime praticado pelo adolescente, né? E o agravo em execução definitiva. Mas em relação à mulher, basicamente esses são os tipos mais comuns que chegam até nós aqui. Mas aí chega num grau recursal. Como que seria esse grau recursal? E aqui vai até acho que para democratizar muito a nossa conversa, é uma coisa que você escuta muito no dia a dia, que, nossa, enquanto eu fazia faculdade de Direito, eu tinha algumas tias que me falavam isso, mas você vai virar advogada para defender bandido, para defender o agressor, não sei o que, né, a visão a gente sabe que não é essa, que todo advogado, a profissão dele é defender o cumprimento do direito e do processo, seja civil, seja penal, mas como que é essa questão? Os agressores, por exemplo, eles vão e recorrem de uma sentença, sendo que eles agrediram a mulher. Como que funciona isso? Não, claro que todo mundo tem direito à defesa, especialmente defesas constitucionais, que muitas vezes pode, eventualmente, ter um arbítrio, alguma coisa, né, que chega muito pra gente. Agora, defesas pontuais, é aquilo que eu falei, houve agressão mútua, ela me bateu primeiro, por isso que eu reagi, a gente reconciliou,
né? Então, acabar com o processo. São questões mais pontuais que são defesas dessa natureza. Normalmente, colocando a culpa na vítima. Que é a vítima que me provocou, que é a vítima que me agrediu, foi ela que começou. Então, assim, é muito comum que a defesa venha nesse sentido. Ou essa questão, agressões mútuas, ou a questão da reconciliação, é muito comum também, para se safar de uma punição. E agora uma outra curiosidade, em relação, a senhora falou sobre atos infracionários, Infracionais. Muito bem. Cometido por adolescentes. Como que funciona esse julgamento de atos infracionários? O ato infracional é o crime previsto no Código Penal, cometido por adolescente. Então, a gente não chama de crime, a gente chama de ato infracional. Ele não vai ter uma pena, mas ele vai ter uma medida socioeducativa. Ele pode ficar, dependendo do crime que ele cometeu, ele tem várias possibilidades, vai ter uma advertência, uma liberdade assistida, uma semi-liberdade, ou a internação. Então, ele pode ficar internado, a gente não fala preso, a gente fala internado, por até 3 anos, dependendo do crime por ele cometido. Então, é análogo, por exemplo, ele cometeu um ato infracional análogo ao roubo. Análogo ao homicídio. Então, assim, porque não fala que ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um ato infracional. Então, basicamente, a mudança da nomenclatura. E as consequências também são diferentes, porque ele não vai receber pena, ele vai receber uma medida socioeducativa, porque o que se espera é que o adolescente possa, de fato, ser recuperado e reingressar na sociedade numa condição melhor, porque, às vezes, a condição que ele foi criado, né, às vezes no meio, né, é muito comum eles serem utilizados no tráfico de droga. Então, a ideia é que, de fato, ele possa ser internado num ambiente que ele, de fato, possa ser recuperado. Que a ideia é essa, é o desejo nosso aqui, enquanto magistrados, é ver a recuperação efetiva desse adolescente. Enquanto a senhora está me contando essas coisas, o que passa pela minha cabeça é o tanto, a quantidade de inteligência emocional que a senhora tem que ter para lidar com esse tipo de caso. Porque é uma violência doméstica, essas questões com menores. Isso me lembra um documentário que eu assisti na época da faculdade, chama Justiça. Não sei se a senhora já ouviu falar. Acho que não. Ele é muito famoso, depois eu te mando. Minha professora acho que foi de penal que passou na época, e conta um pouco sobre como que eram esses julgamentos das crianças sendo internadas, enfim. Nem tem nosso para essa pergunta, mas como que é agora sim, para você, Karen, lidar com isso? Tudo, do seu trabalho no dia a dia, nossa, é assim, caos o tempo todo. Como que a senhora lida? Eu falo que antes, principalmente na primeira instância, eu chegava em casa exaurida, porque fazer audiência leva muita carga da gente, né? Então eu chegava em casa assim, eu estava exaurida. Era como torear um boi a tarde inteira, né? Faz mais de uma audiência. Eu me lembro que meu menino era pequeno, eu chegava em casa às vezes, ele, mãe, vamos brincar. Eu estava tão cansada que eu deitava no chão e falava assim, então vamos brincar, eu sou a mesa. Mesa não mexe, não levanta, não anda, você pode passar carrinho, montar um posto de gasolina, fazer o que você quiser. Então, eu acho que na primeira instância, a gente acaba captando mais isso, sabe? Porque você ouve testemunha, você ouve as partes, você está ali naquela mesa de audiência, os advogados, cada um defendendo o seu cliente, o que lhe aconteceu. Quando chega aqui na segunda instância, embora antes era só papel, agora a gente tem as audiências gravadas e a gente acaba ouvindo e tudo. Mas eu tenho mais como dividir, porque hoje eu tenho uma assessoria grande e eu divido, vamos dizer, com a assessoria todas essas mazelas, todas essas dificuldades, todos esses absurdos que a gente vivencia aqui no dia a dia. Então, embora ainda chegue cansada, exaurida, melhor
né, vamos dizer assim, do que na primeira instância. Eu acho que o juiz da primeira instância, ele passa por essa dificuldade com mais dureza, porque a gente tem uma assessoria que divide com a gente essa dificuldade. Mas eu imagino que mesmo assim, nada fácil, porque... Não, nada fácil, porque os crimes são horríveis, os requintes de crueldade... Você não imagina, assim, de jogar fogo na pessoa, decapitar, a mulher grávida, agredir, chutar a barriga. Então, são coisas assim. O estupro nem se fala, né? Estupro de criança, praticado dentro de casa, por padrasto, por pai, por avô, por tio, por primo. Então, assim, são muitos casos. Isso mexe muito com a gente, mas como é muito, a gente tem que ter um pouco de... como é que eu falo muito aqui? De não absorver, sabe? Assim, você tem que rezar muito e não deixar isso entrar dentro da sua cabeça, do seu coração. Deixar aqui, tratar disso aqui, não levar com você para casa. E isso não te faz perder um pouco de esperança na humanidade? Porque o que eu sei que o mundo é ruim, que tem muita crueldade e tudo mais, tal. Por mais que eu possa pegar esse um balanço geral, que você torcer lá, pinga sangue, mas a senhora lê o que aconteceu. A senhora está ali dentro. Não te dá uma vontade de falar assim, gente, vamos começar tudo do zero? Vamos voltar com os dinossauros? A que ponto nós chegamos? Não, dá muita desesperança nesse sentido, de pensar que ponto que nós chegamos. Quando a gente acha que já viu de tudo, aparece uma coisa pior. Mas eu acho que nós, como ser humano do bem, né, nós todos aqui como seres humanos do bem, a gente não pode perder a esperança. Eu acho que a gente tem que acreditar que alguma coisa a gente pode fazer, sabe? Quando eu faço a minha prestação jurisdicional, eu faço pensando nisso, no bem do jurisdicionado, seja absolvendo, seja mantendo, seja reformando e absolvendo, seja confirmando uma sentença e mantendo a condenação. Eu procuro fazer isso junto com a minha assessoria com bastante justiça. É o que a gente procura, porque a última coisa que eu gostaria, por exemplo, era de condenar um sujeito inocente. Nós, magistrados, assim, temos pavor de pensar nessa possibilidade. Então, a gente trabalha muito com prova, né, para poder dar a prestação jurisdicional, mas dentro daquilo que é justo, né, sem exatamente agindo da maneira que é justa. E a gente procura fazer isso, e essa orientação que eu dou para a minha assessoria, e acreditar que a gente pode melhorar, porque se a gente não acreditar, como é que vai ser? Né? Aí que fica tudo mais difícil. Aí acaba de desandar, né? Aí acaba de desandar, né? Mas eu tenho mais duas perguntinhas para a senhora. Agora, né, nesse último mês de julho, a senhora assumiu a Vice-Corregedoria Geral de Justiça do nosso tribunal aqui de Minas, né? Isso. Quais são as principais funções de uma Vice-Corregedora Geral de Justiça? E como que a senhora concilia essas funções com a função de desembargadora? A vice-corregedora, ela não tem função regimental. Não existe funções regimentais, que o corregedor tem que fazer isso, aquilo, outro, primeira via, segunda via e tal. No caso da vice-corregedoria, não existe dentro do regimento do Tribunal de Justiça função para vice-corregedora. A função que está prevista no artigo 46 da Lei Complementar 59, ela prevê a substituição. Então, em casos que o corregedor não pode atuar, eu vou representá-lo. Né? Se ele tem um impedimento legal em algum processo administrativo, eu que vou atender. Né? Se ele tem que comparecer a algum evento que ele não pode comparecer, ele pode me credenciar para representá-lo. Então, a função é mais de substituição. E ele pode também passar para a vice-corregedora algumas questões. No momento, o corregedor, desembargador Estevão, pediu que eu acompanhasse a implantação do juiz das garantias em Minas Gerais. Então, eu venho reunindo com os juízes auxiliares da corregedoria para um estudo de como Minas Gerais vai poder implantar, né? É uma determinação do CNJ, essa implementação do juiz das garantias no Brasil inteiro, e nós, então, estamos nessa fase de estudos, pensando até o ano que vem a gente poder implantar em Minas o juiz das garantias. Então, a minha atuação é essa, até porque eu não afasto da jurisdição. Eu continuo como desembargadora, os outros cargos todos afastam, ficam só com
corregedor só com a corregedoria, os vices só com as vices, o presidente. Eu não, eu vice-corregedora, eu continuo desembargadora aqui da nona criminal, que você deve saber, nós temos o maior número de processos de qualquer Câmara aqui do Tribunal de Justiça. Então, é uma dedicação muito grande que a gente tem que fazer. Mas eu admiro demais o corregedor, assim, é uma pessoa que eu tenho uma facilidade de convivência, ele é muito... Não, é excepcional. Acho que a corregedoria está em excelentes mãos, como o antecessor, né, que é o nosso presidente atual. E aí eu vou fazendo, na medida do possível, eu vou atendendo as demandas que ele necessita. E permaneço na minha jurisdição e nas inúmeras outras atividades. Muito bem. É muito interessante isso, né? Ter essas... A senhora gosta dessa parte também, por exemplo, de comparecer em eventos e fazer essas outras coisas? Ou a senhora gosta mais dessa parte, não, eu quero aqui fazer a parte de desembargadora, de analisar processo, de julgar, ou você gosta de tudo? Menina, eu faço muita palestra. Desde que eu entrei aqui, eu já fiz quase 100 nesses 10 anos. Então, quase 10 por ano. Onde me convida, igual eu tô aqui, eu gosto mais de falar sobre isso, sobre a questão da Lei Maria da Penha, que eu acho que ela tem que ser muito divulgada. Então, eu faço muita palestra da questão da Lei Maria da Penha para diversos públicos, estudantes, advogados, comunidade, né? Eu tenho muito prazer em atender. Então, eu brinco nas minhas palestras, falo assim, olha, vocês me dão um tijolinho no microfone, que eu gosto. Né? Eu gosto de falar, você já percebeu que eu gosto de falar. Então, assim, eu gosto de comparecer nesses eventos, eu gosto de representar o corregedor, me sinto muito honrada quando há esse credenciamento de eu poder representá-lo. Eu gosto de falar, então isso para mim é muito prazeroso também. Aí eu tento administrar meu tempo com essas duas coisas. Tanto aqui o gabinete quanto a representação da corregedoria. A senhora tinha que fazer um workshop, lançar um livro de como que a senhora gerencia o seu tempo, porque de tudo que eu já falei aqui, a senhora ainda faz parte da ANAMAGES, que é uma entidade que congrega magistrados estaduais de todo o Brasil. Então, primeiro ponto. Você falou da BMCJ? Né, você falou da BMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres Carreira Jurídica, que é uma associação nacional com diretorias em cada estado do Brasil, e aqui na nossa diretoria eu sou a atual presidente. E na BMCJ é uma associação nacional de magistrados estaduais, e eu sempre fiz parte da diretoria desde a sua fundação em 2001, sempre ocupando algum cargo. Não a presidência, porque eu acho que é muito assim, né? Recentemente eu cumpri um mandato na presidência do ICP, meu marido até brinca comigo, cara, agora você não vai aceitar nenhuma presidência mais não, né? Eu falo assim, vamos ver, porque eu gosto de participar. E a ANAMAGES é uma associação voltada a atenção para o magistrado estadual, porque nós temos a ANB, a Associação dos Magistrados do Brasil, que engloba tanto os magistrados estaduais, os federais e os trabalhistas. A ANAMAGES não, é só para os magistrados estaduais. Para a defesa das prerrogativas, defesa dos direitos, às vezes algum colega sofre um processo dentro do CNJ, aí tem o corpo jurídico da ANAMAGES que dá assistência. Então, a ANAMAGES ela é voltada muito para isso, para a defesa em conteste do magistrado estadual. E tem outras funções também, mas basicamente é essa. Não, perfeito. Mas segue a minha dica que você vai ficar milionária vendendo curso de gestão de tempo. Pois é. Ontem... Isso tudo? Ser mãe ainda? Ah, não. Mãe de um casal de filhos, né? Teu marido há 32 anos, né? Tô casada. Tem cachorro? Hã? Tem cachorro? 2 gatos. 2 gatos. 2 gatos, cachorro eu tenho, mas na fazenda, porque a gente tem uma fazenda no Espírito Santo, onde eu fui criada, né? A gente tem uma fazenda de café lá, que eu herdei com falecimento. Meu pai sempre foi cafeicultor, com falecimento, a gente herdou uma gleba lá, que a gente está tocando há uns 5 anos. E meu marido tem uma fazenda no norte de Minas, que é de gado, e que a gente toca também. A distância delas é de 1.000 quilômetros, uma da outra. E a gente administra como pode, né? Eu acho que eu vou seguir sua ideia, vou escrever um livro de gestão de tempo. Vai ficar famosíssima, mais que você já é. Pois é. Qual cidade que é essa no Espírito Santo? O município, um lugar lá chama Laranja da Terra. É um distrito
que pertence ao município de Iuna. A cidade do Espírito Santo é Iuna. Iuna, que é exatamente na divisa de Minas com o Espírito Santo. Mas o lugarejo lá chama Laranja da Terra. Hã? Ali perto de Mantena? Não. É perto de Manhuaçu. Tá. Realeza, Manhuaçu, antes de chegar na divisa, bem no sul do Espírito Santo. Entendi. Não, eu morei no norte, eu morei em São Mateus. São Mateus é norte. Não. Menina, tô querendo ir lá. Lá tem um forró muito bom, tá? Uai, vou saber, eu tô querendo ir lá em janeiro. Vai que é bonito. Porque eu fui criada em Guarapari, né, como boa mineira, né, eu fui criada em Guarapari, indo a Guarapari, né, então, mas eu conheço as dunas, não. É Guarapari e uma bacia de farofa com frango. Exatamente, churrasquinho na praia, tudo que a gente, né, sempre teve direito. Desde que eu nasci, aí é Guarapari a vida inteira, né. Sensacional, doutora. Nossa, eu tô muito, muito feliz com esse papo. Tô me achando, né, igual eu te falei. Conversei com uma desembargadora, que é isso. Agora eu vou... Quando a senhora também estiver lá ainda mais famosa, depois de vender seus cursos de gestão de tempo, vou pegar esse podcast e falar assim... Sim. Isso. Com ela já, eu que dei ideia. Antes da fama. Foi eu que dei ideia, exatamente. Mas é isso, Luiz, o prazer é meu, eu tô muito feliz também. Hã? Aí você me dá 1% dos royalties, tá? Pelo amor de Deus. Com certeza, não, a ideia é sensacional, né? A ideia é sensacional. Eu acho que é isso mesmo. E pode contar comigo, precisando. Nessa questão da violência doméstica, eu tenho um prazer enorme de falar sobre isso, né? Eu falo que isso não é um direito meu, é uma obrigação minha. Porque se eu sou capacitada para isso, eu estou há 11 anos mexendo com isso, eu tenho a obrigação de passar isso. Porque, embora a Lei Maria da Penha seja a lei mais conhecida do Brasil, as pessoas ainda têm muita dúvida sobre a sua efetividade, como de fato ela funciona, né? Embora há 18 anos já em vigor, mas ainda existe muita dúvida sobre essa questão. Então, eu gosto muito de falar para tirar essas dúvidas, eu acho que é importante dar uma contribuição para o fim dessa epidemia. E para a gente não tratar isso como um tabu, mas sim contra um problema que nós precisamos resolver. Real, exatamente. Não é um tabu, não é um mimimi, é uma realidade, uma triste realidade. Sim. E que tem que ser resolvida, né? Sim. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a todos os nossos ouvintes e um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Conta comigo sempre. Tchau.